Bem, gente, voltamos aqui, tá? Justamente no fragmento que a gente estava falando sobre a Revolução Científica, né? Então, a Revolução Científica significa essa nova concepção sobre o cosmos, né? Ou seja, a passagem do modelo geocêntrico para o modelo heliocêntrico, né? E, consequentemente, a substituição completa da concepção aristotélica ou de ciência aristotélica do mundo, tá? O que se entendia até então como conhecimento transforma-se radicalmente e os pensadores desse período são levados a rever o que se considerava ciência. Gente, lembrem, tá? É um período de décadas, de séculos, né, de transformações, tá? Não ocorreu da noite para o dia. E outra, né? Até um dia desse, as obras de Galileu, né? Até mais ou menos, eu acho que no início do século XX, ou metade do século XX, as obras de Galileu ainda eram obras, entendeu? Condenadas pela Igreja Católica, tá? Um dia desse, se eu não me engano, é que Galileu foi perdoado pela igreja. Então o negócio era complicado, entendeu? Então não pensem, tá, que foi uma transformação avassaladora da noite para o dia. É um negócio constante. Ainda hoje a gente tem problema, tá, para ter o reconhecimento da ciência. Vejam, né? Olha os terraplanistas, os olavistas da vida, tá? Não esqueçam, tá? Ainda hoje, né? Tem gente que, por exemplo, assistiu, eu não sei se vocês assistiram recentemente, né? A SpaceX lançou a cápsula Dragon, tá? Ao espaço, com 2 astronautas que foram em direção à Estação Internacional, a Estação Espacial Internacional, e acoplaram lá, e estão lá, só vão voltar no finalzinho de agosto para setembro, tá? Foi um marco, né? Porque os americanos, ou seja, os Estados Unidos, voltou a fazer lançamento, né, de astronautas a partir do solo americano, que já fazia o quê? Praticamente 10, 9 anos que eles não faziam isso. Desde 2010, desde 2011, né? Desde a aposentadoria dos ônibus espaciais, tá? Porque eram muito caros, né? Então a SpaceX, uma empresa privada, tá? Primeira vez que uma empresa privada entra nesse ramo e faz uma revolução completa, né, nos processos científicos, tá? Tirou, né, levou, né, 2 astronautas para fora da órbita da Terra e as pessoas ainda continuam achando que a Terra é plana, que o homem não foi na Lua. Então é um problema sério, tá? Não é um problema que se resume à Idade Média. Parece que a Idade Média está voltando. Espero que não, né? Vamos esperar que não, tá? Então, por exemplo, Montagnier, né, é um dos primeiros a explicitar diretamente essa questão, tá? Então o Danilo, ele traz um fragmento, né, do texto do Montaigne, né, para apresentar nesse livro dele. Então trata-se, portanto, de uma autêntica revolução epistemológica, né? Você tem uma revolução completa, episteme, né? Eu já disse para vocês lá, se eu não me engano, nas aulas de filosofia da educação, episteme significa ciência, né, episteme. Então é uma revolução epistemológica, né, completa, né, desse pensamento científico e principalmente dos métodos científicos, né, uma vez que a concepção do conhecimento científico passa por profundas transformações, tanto teóricas quanto metodológicas. Ou seja, os métodos, né, o caminho do conhecimento se transforma completamente. E como eu disse para vocês, né, a gente tem tanto o Renascimento como o descobrimento do Novo Mundo como fatos impactantes nesse processo. Aqui tem uma figura do homem vitruviano de Leonardo da Vinci. Aqui a gente tem a expressão máxima do antropocentrismo, tá? Que eu falei para vocês anteriormente, né? O antropocentrismo é o homem no centro, tá? No centro do universo, ou na verdade do centro do conhecimento. O que acontece? O Renascimento, junto com a Reforma Protestante, eles vão criar as condições, ou na verdade vão semear, né? Vão semear as condições ideais para a gente pensar, entendeu? Ou começar a mudar o pensamento sobre as concepções da ciência, que estavam voltadas na Idade Média para Deus, né? A centralidade era Deus, tudo se remetia à religião cristã, se remetia à Bíblia, se remetia à figura de Deus. Por isso que a gente tem o teocentrismo nesse período. A gente tem os modelos, né? O modelo científico, o geocentrismo, o modelo teológico,
né, dominante dos processos culturais e sociais, o teocentrismo. Com o Renascimento, a gente vai ter o quê? A gente vai ter um embate entre teocentrismo e antropocentrismo, até que o antropocentrismo vai substituir o teocentrismo nas questões culturais e sociais. E na ciência, o geocentrismo vai dar lugar ao heliocentrismo. E a gente tem, por exemplo, as descobertas de Colombo. Colombo chega na América em 1492. Aqui essa imagem, tá, gente, é de um filme que eu indico para vocês, A Conquista da América, né, com Gerard Depardieu, né, conta a história, né, de Colombo chegando nas Antilhas, né, na ilha de Cuba, na verdade, ali em Porto Rico, na ilha de Cuba, no ano de 1492, que é o passo inicial para se descobrir. Por que descobrimento, né? Eu não gosto nem do nome descobrimento, né? Para mim foi mais uma invasão. Mas é um descobrimento, por quê? Porque ninguém no mundo antigo, que mundo antigo é esse? Os continentes africanos, os continentes asiáticos, o continente europeu, tá? Tinham noção, ou sabiam, ou tinham vestígios, ou um pensamento qualquer que existia um outro continente, né? Uma grande faixa de terra do outro lado do Atlântico. Então ninguém tinha essa concepção, não tinha essa ideia, não se imaginava isso, tá? Então quando os espanhóis, na verdade, quando Cristóvão Colombo não é nem espanhol, é genovês, né, italiano, vamos dizer assim, mas ele foi financiado pela coroa espanhola, né, para chegar nas Américas, né? Quando Cristóvão Colombo chega aqui nas Américas, é uma transformação completa no mundo. E aí vejam, tá? Isso impacta a ciência. Por quê? Porque a gente tem uma transformação das técnicas, uma transformação dos instrumentos, né? Uma revolução dos instrumentos, uma revolução, por exemplo, na cartografia, né? Uma revolução, tá? Em várias áreas técnicas que permitiram o homem a chegar e a cruzar o Atlântico. Consequentemente, né, isso vai impactar o próprio modelo geocêntrico. Porque o que vai acontecer? Logo depois, né, de Cristóvão Colombo chegar à América em 1492, inúmeras outras expedições foram despachadas, entendeu, para as Américas. Até Cabral, por exemplo, chegar aqui na costa da Bahia, né, e os portugueses dominarem essa região aqui, que a gente vai posteriormente ficar conhecendo como Brasil. Mas tem uma viagem de suma importância que ocorre em 1517, que é Fernão de Magalhães, que sai ali da Península Ibérica e vai fazer o quê? A primeira viagem de circunavegação. Vejam, ó que coisa interessante, tá? A circunavegação vai ser a viagem, entendeu? Ao redor do planeta Terra. Ele vai sair de um ponto X, vai cruzar, né, e descer ali pelas Américas, ali América do Sul, vai adentrar o Oceano Pacífico, vai passar o Oceano Pacífico todinho, vai chegar nas Filipinas. Depois de chegar nas Filipinas, ele volta para o mesmo ponto de onde tinha partido ali na Península Ibérica. Ou seja, vejam, a Terra é plana ou a Terra é redonda? Né? Para você fazer esse movimento que o Fernão Dias vai fazer, né, isso vai gerar inúmeras complicações para a teoria geocêntrica. A teoria geocêntrica que estava posta, né, ela, por exemplo, como é que ela vai explicar isso? Né? Como é que ela vai... Não é só geocêntrica, né? A Terra no centro do universo, a Terra plana, né? Como é que se explica isso? E Fernão de Magalhães dando a volta, né? Já, entendeu? Ali nos continentes conhecidos, né? América, Ásia, África e Europa. E aí, o que acontece? A gente tem esse momento, entendeu? Das grandes navegações como um marco. E o próprio Ptolomeu, o próprio Nicolau Copérnico vai fazer menção ao descobrimento do Novo Mundo. Bem, gente, a gente encerra aqui, entendeu? Que eu estou fazendo aulas de 10 minutos, também por causa do programa, o programa só consegue gravar 10 minutos, e a gente se encontra na próxima aula, né? Essas são as dificuldades, né, de momentos de pandemia, viu? Beleza? A gente volta na próxima aula. Um abraço, galera. Falou!